Pessoas doentes em suas casas estão sendo incomodadas por isso. Hoje nós teremos aqui uma sessão onde serão homenageados policiais da cidade que se destacaram durante o ano. Para a gente dar uma resposta efetiva a essa conduta. Bem-vindos a mais um Mel Talk. Bem-vindos a mais um Mel Talk. Mel Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante. Olá, bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. E hoje é com muita honra e prazer que eu recebo aqui para vocês ele, que há mais de 50 anos está a serviço da população, trabalha para nossa segurança, delegado Del Poente. Que bom, né? É um prazer estar aqui com vocês e bater um papo, né? E conversar nossas histórias. Isso. Francisco, ou Chico, Isso, né? pode Eu tenho botar. prazer em estar recebendo. Você é amigo da minha família, né? É muito gostoso tê-lo próximo da gente. Que bom. E principalmente que a gente se sente realmente mais seguro quando você está por perto. E eu queria saber como começou essa tua relação na parte da segurança. Pois muito bem. Eu chego em Mogi das Cruzes no ano de 1978. Eu já vim no projeto para trabalhar no fórum. E no fórum eu fiz toda uma carreira, né? Eu só não fui juiz e promotor. No fórum eu fui faxineiro, fui telefonista, fui escrevente e fui diretor. Seguindo nessa caminhada, eu já tinha um desejo de ser policial, né? Eu achava e tinha certeza disso, que trabalhando como delegado de polícia, eu poderia estar solucionando conflitos com maior facilidade, porque o judiciário ele é moroso. Às vezes você está guardando uma decisão judicial e ela se arrasta por muito tempo, e às vezes um conflito que você vai lá ser um mediador e você acaba trazendo um benefício. E foi com esse propósito que eu vim parar na polícia e vim fazendo essa trajetória toda, trabalhando aqui em Mogi, no Alto Tietê, Biritiba-Mirim, Itaquá, passei por diversas delegacias de polícia aqui. E me fala, quais são as maiores dificuldades enquanto delegado? Sim, nós temos problemas internos, né, como delegado de polícia, toda a estrutura, todo um ambiente policial. Nós temos os problemas externos também, essa dificuldade, o enfrentamento com a violência, né, os conflitos, ações perigosas, que nós temos que diariamente saber trabalhar isso. E saber fazer esse divisor de família e de sociedade e trabalho. E eu acho que eu consegui muito bem fazer isso, e venho fazendo isso com uma certa sabedoria. Então eu vou me condicionando e vou trabalhando em paz, né, até então. E você agora comentou com família. Como é ser delegado dentro de casa? É o Chico quem manda ou é a dona Gerva? Em casa, quem manda é a dona Gerva, tá? Sem ela, com certeza, eu não teria o sucesso que eu tenho. Então, todas as minhas coisas, todas as minhas decisões são com ela compartilhada e eu deixo todos os assuntos domésticos, todos os assuntos, até financeiros, eu deixo com ela. Então, a segurança externa você cuida E em e você casa é a fica dona seguro Gerva, que a dona Gerva faz cuida. tudo. Um beijo para você, Gerva, querida. E me fala, quais perspectivas quanto à comunidade e segurança? Eu acho que a comunidade cobra muito de segurança, né? Nós vivemos realmente num país que essa sensação é muito alta, essa sensação de insegurança. Então, por todos os ambientes que a gente vá, alguém está sempre preocupado, está sempre reclamando dessa questão. Eu acho que ainda vamos ter dificuldades, ainda vamos enfrentar um período grande, porque isso está relacionado com
com economia, está relacionado com educação, relacionado com o ambiente familiar. Então, são vários fatores que incomodam esse conjunto, né? Ele ainda não é perfeito, mas nós estamos trabalhando, estamos avançando. Eu tenho certeza que dias melhores vão acontecer e que nós precisamos sim ter paz, desfrutar dos nossos bens, estar num ambiente sem esse sentimento, né, de insegurança. Joia. Agora eu queria trazer um pouquinho, tem o tal do golpe do amor. Sim. Me fala um pouco sobre o que é o golpe do amor. Então, recentemente eu até passei esse alerta e eu passo até vários outros. As pessoas em momentos de fragilidade, de vulnerabilidade, talvez numa solidão, eles vão acessar a internet, vão acessar esses programas e acabam aí entrando numa via de perigo. Então começa-se uma comunicação, inicialmente é bem simples, mas ela vai avançando e o malfeitor do outro lado, sabendo de como vão agir, começa a invadir essa pessoa e ela acaba cedendo às mentiras, às, às propostas bacanas que vêm, Então começa ali um namorico através da internet. um namoro através da internet, que depois vai resultar em um prejuízo econômico, sentimental e até um sofrimento físico. Aparece o romântico que eu falo, aparece um americano anunciando que é das Forças Armadas, que é da Marinha, que está no México, que está não sei aonde. Ele espelha todo um extrato bancário e aí, em determinado momento, ele fala que quer vir ao Brasil e aí começa o golpe a ser concretizado. Ele vai para esse lado da concretização. Ele começa a apresentar dificuldades, que o passaporte às vezes não está com problema, que o dinheiro dele não foi liberado, que ele está trazendo joias para você, e aí cria todo um cenário, e no fim ele pede um dinheiro e as pessoas acabam mandando. Nesses golpes caíam tanto o homem quanto a mulher. Você sabe que já tentaram aplicar esse golpe em mim. Eu vou até contar da minha experiência pessoal. E Forças Armadas, e né? E daí tá lá, e é sempre tá super bem de vida, e tá lá lutando por todo mundo e tudo mais. Aí, de repente, olha, meu filho tá passando mal e eu Isso não mesmo. estou conseguindo acessar meu dinheiro. Tem como você ajudar? Eu preciso trazê-lo ou levá-lo para algum hospital. Daí minha resposta falou assim: olha, dinheiro eu não tenho, mas eu tenho conexões. Eu tenho um amigo do amigo. Onde está teu filho? Que eu vou fazer ele chegar no hospital, eu vou fazer. Não, não, mas eu preciso de dinheiro. Eu falei assim: não, não, não. Dinheiro eu não tenho, mas eu tenho conexão. Quer? Aí a pessoa só. Aí desapareceu, né? Aí desapareceu. Óbvio que, né, eu também sabia, eu já imaginava que fosse um golpe e estava dando trela ali. Mas isso acontece, então fiquem atentos, não caiam nesse golpe do amor. Sim, senhora. Não, mulheres, por favor, hein? Atento aí a esses romances. Ah, esses romances, pois é, peça para fazer vídeo, enfim. E me fala de alguma ação memorável. Qual foi a ação mais memorável enquanto delegado que você já participou? Poxa vida, eu já passei por várias experiências, Então, né? algumas, não precisa ser uma só. Então, eu trabalhei no caso do Gerson Brenner. Eu Ah, elucidei o crime, né? Quando ele foi vítima na rodovia aqui perto. É um caso super emblemático. Esse caso das meninas aqui em Mogi das Cruzes, do pintor? das meninas japonesas, né? Uhum. Esse foi uma que eu não esqueço até hoje. Sou amigo da família, né? E quando eu vou no local de crime, que eu vejo aquelas jovens todas estranguladas, realmente eu não consigo esquecer até hoje, né? E foi um crime muito impactante
para toda a sociedade mogiana, né? Me deixou triste. E, E o e- outro fato é assim, quando você consegue elucidar um crime, você consegue recuperar os objetos das pessoas, devolver os bens, trazer a sensação de segurança. Meu melhor prazer é isso. Não gosta disso. e agora você comentou que você era amigo pessoal, Sim. né? Ali da família que sofreu, no caso, o crime, com as filhas. Como fazer para não misturar o lado pessoal com o profissional? Esse é um condicionamento. Eu sempre peço a Deus que quando eu saio de casa, eu nunca levo os meus problemas de casa para o trabalho e não trago os problemas de trabalho para casa. Isso eu sei fazer com bastante segurança, né? E para meus funcionários na delegacia, eu costumo pedir a eles também, venham trabalhar, mas sem trazer essa carga negativa, porque não funciona. Você sair de casa com algum problema para poder servir, não funciona. Dá sempre algum desencontro, você acaba atendendo mal, então não fecha bem essa conta. Então eu sei separar isso com maior tranquilidade. E assim, você comentou em Deus, né? Falou em Deus. Como a sua crença e seus valores influenciam no modo que você trabalha? Na fé, né? Eu tenho muita fé, muita esperança. Eu não sou muito religioso, mas eu tenho o hábito de agradecer pelo dia que eu estou encerrando, pelos benefícios que eu recebi, pelas coisas que eu pude produzir. Eu procurei produzir as melhores e agradeço e espero no outro dia acordar e poder recomeçar. Então, servir a comunidade, alinhar com a sua espiritualidade, é algo que todo dia, quando você acorda, Sim, você... eu sou uma pessoa que eu estou para servir. Com Que lindo, certeza, sim. que lindo, que lindo. É gostoso ouvir isso, né? Sim, eu levanto com propósito. Eu gosto de ter as demandas. No final do dia, poxa, eu ajudei essa pessoa, eu consegui fazer isto. Eu quero saber o saldo. E os saldos meus estão sendo positivos, graças a Deus. Com certeza são positivos. E para quem não conhece o delegado, né, Del Poente, fora do trabalho, ele é uma pessoa assim que adora o humor. É isso mesmo? Eu gosto de brincar. É outra coisa que eu sei separar bem no trabalho, Sério, firme. firme, é, fazer o que é para fazer direitinho. Mas na hora da diversão eu me transformo. É uma E válvula de escape é aí, uma válvula sorrir e de... fazer os outros sorrir. Sim, eu gosto de brincar. Tenho bons amigos, me divirto bastante com eles, e tal. E para um outro dia eu retornar aliviada, né? Aliviada, é isso, né? Ter o equilíbrio, né? Sim. Bacana. E me fala como. Você tem algum hobby? Eu gosto de cavalgar, gosto de fazer natação, mas sim, não tenho muito tempo para se me dedicar, mas eu gosto disso e gosto de viajar quando tenho oportunidade nas minhas férias, eu gosto de viajar. E dos lugares que você já teve oportunidade de viajar, qual foi o que mais te encantou? Ah, sim, já fui a vários lugares, né? Vários passeios bacanas, vários cruzeiros, inclusive com a sua mãe, Aham. minha parceira de viagem, né? Eu gosto muito dela. E nós saímos aí por aí afora aí. Pelo mundo afora. Eles têm uma turma, gente, que é muito bacana e eles fazem algumas viagens, né? Sim, E assim, enfim, muito. Que vocês continuem vivendo, né? esse momento, né? Exatamente, que acho que é isso, no final de tudo, é isso que vale. E o que que você enxerga no mundo? O que a gente pode fazer para a gente viver num mundo mais seguro? Poxa vida, hein? Teria que todo mundo ter suas coisas, todo mundo acreditar, respeitar, né? Ser paciente. Acho que vários ingredientes aí para a gente ficar perto da perfeição. Joia, eu acho que daí começa com respeito, né? Sim. Tudo começa com respeito. Você tocou numa palavra sensacional. É, me fala um sonho que você ainda pretende realizar.
Meu sonho é continuar fazendo o que eu faço, deixar um registro para minha família, que eu fiz o que eu pude, que eu fiz o melhor por eles. Eu amo minha família, amo já meus netinhos, né, que ainda são pequenos. É isso que eu tenho. Eu não tenho sou muito sonhador, mas eu sou assim, gosto desse ambiente seguro, gosto desse ambiente de paz. Eu gosto de viver esse ambiente, sim. Ah, que bacana. Então, tem um momento aqui do nosso programa em que eu peço pro nosso convidado se olhar no espelho e mandar uma mensagem para ele do futuro. E eu gostaria que você fizesse isso Vamos agora pra lá. gente. Então, ó, perseverança, acredite, você ainda tem coisas a fazer por você e pelos outros. Chico, em algum momento você já pensou em desistir? Não, eu não pensei em desistir. Já passei grandes dificuldades, já enfrentei perigos, já enfrentei perseguições, mas desistir nunca. E dessas perseguições, qual foi a que mais veio em mente? Falou assim, nossa, agora já foi. Veio, passou aquele filme da vida e você imaginou que não fosse mais sobreviver. Sim, quando eu tive umas investigações que envolveram policiais, e essa foi uma das piores. Na época, ainda nós não tínhamos essas comunicações mais avançadas que temos hoje. Precisei tirar telefone da parede, pedir para tocar na casa do vizinho, perseguições sérias. Isso realmente, na época, me trouxe um incômodo. Mas aí eu acabei solucionando os casos, tudo, mas essa ficou registrada. É, eu imagino, né? Quando você trabalha para a segurança dos outros e você se E sentir precisando de inseguro, segurança, né? precisando de segurança, principalmente com a da família, né? Mais Sim, acho que do que a sua pessoa, a família. sim. Quando envolve família, já começa a desestabilizar, né? Então você tem que ter sempre essa cautela. E hoje, assim, a gente tem uma polícia que não ganha tão bem pelo risco que ela passa, né? Como você vê a parte de corrupção? Eu não gosto dessa parte, né? Eu acho que sofri um pouco na carreira em relação a isso. Eu tenho essa via de combater, e eu avancei bastante no combate à corrupção. Não é a minha praia, não gosto, não vou participar e se vier eu vou investigar. É isso, não, a gente vê com certeza que uma pessoa muito idônea e assim, por isso até meu respeito, minha admiração e agradeço mais uma vez você Que estar isso. participando aqui do Mel Talk, que é o que a gente quer levar, a inspiração, é a verdade. E me fala um sonho dentro da delegacia, o que que você gostaria assim de ver? Eu sempre procurei ser assim, criar dentro do ambiente da delegacia um ambiente mais humano. Em relação a isso, eu já fui premiado pelo Polícia Cidadã, um projeto do governo. Polícia Sou da Paz, é isso. Eu ganhei por Biritiba Mirim, isso. A pessoa está no sofrimento, ela vai nos procurar e nós temos que estar lá nas melhores condições para poder resolver isso. Eu não posso piorar esse ambiente, eu não posso dificultar. O que é seu, eu vou te recuperar, eu vou te devolver. Você está tendo conflito, eu tenho que buscar, então eu tenho que pôr psicologia, eu tenho que pôr sabedoria, eu tenho que pôr experiência para poder solucionar isso para você. Então, em toda a minha carreira e por todos os ambientes que eu passei, eu procurei isso. Ofertar uma estrutura, você chegar na delegacia, está um ambiente limpo, está um funcionário nas melhores condições física e psicológica para te atender. Aí o trabalho evolui
com naturalidade. Alguma vez você já teve que pôr dinheiro do bolso para ver isso acontecer dentro da tua delegacia? Sim, em outros tempos, sim. Eu já cheguei a não ter nem cadeira para sentar na delegacia, né? Na época nós recorríamos até aos amigos. Lá no seu escritório, por favor, você tem uma cadeira que você quer doar, a cadeira. Hoje nós não temos isso porque nós temos um programa já pelo governo que nós recebemos os equipamentos. Ainda não estamos nos equipamentos que precisamos, mas está sendo encaminhado. Nós estamos recebendo essas estruturas, armas, carro, computadores, né? Hoje nós trabalhamos já com tecnologia, o que tem o facilitador. Mudou muito essa questão da- do, do, do modo do crime. Principalmente depois da pandemia, o que, que aconteceu? Entendeu? Eram os roubos na rua, furto, mas com a pandemia todo mundo interiorizou. E as pessoas saíram do circuito de circulação na cidade. Então as casas ficaram habitadas, então fica mais difícil você furtar, ele não está na rua portando o seu celular. Esses índices de violência eles caíram. E o que, que os marginais acharam campo? De fazer os golpes através da internet. Hoje é muito. Tem golpe de todas as naturezas. Tem o golpe do amor, tem o golpe do Pix, tem eh, mensagem SMS. Isso é uma fábrica muito grande de crime que gera muito dinheiro. Nós vamos ter muito trabalho pela frente, nós temos que avançar mesmo nessa tecnologia. Os bancos, nosso cuidado pessoal, a gente não acreditar, não é isso? A pessoa faz um Pix para você, pede para você devolver, devolve para a conta de outro. Então precisa ter uma cautela. Toda cautela é pouco. Então é esse caminho que nós estamos seguindo aí. E de onde vem a inspiração? Você teve algum mentor durante essa tua carreira? Alguém que te inspira? Não tive. Eu venho fazendo a polícia que faço pelos meus princípios mesmo. Eu não recorro, eu não tenho um modelo de pessoas que eu tenha uma referência, né? Falar, olha, esse policial realmente eu o adoro, Uhum. né? Eu venho construindo a minha obra com os meus materiais, Então, né? você é a inspiração Sozinho. mas você é mentor de alguém? De algum policial, enfim, Eu, alguém eu, que re- esteja eu, re- eu começando a recebo, carreira? eu recebo elogios eh, de policiais, eu recebo das pessoas, né? Olha, tantos anos o senhor nos atendeu, você me atendeu bem, eu gravei. E eu não consigo gravar todas essas pessoas, todos esses atendimentos, mas eu fico feliz por isso. E isso me dá força. Eu falo, acho que eu estou fazendo a coisa certa, né? Porque falar mal é muito fácil, né? A gente sai, fala mal e contamina as Criticar algo pessoas, já feito é fácil, né? né? Agora fazer é difícil. Aí eu estou tendo uma experiência agora de que eu fiz, deu certo. Que bom, que não, com certeza está dando certo. E você vê muita diferença no nosso modo de conduzir a segurança do que, por exemplo, nos Estados Unidos, onde eu moro? Sim, nós nos espelhamos em algumas ações lá, né? As polícias hoje elas se comunicam com o mundo todo, né? Então, nós temos experiência. O que trava muito a questão de segurança e justiça são leis, né? Nós temos uma força policial bonita, capaz, né, de solucionar. Mas, de repente, nós encontramos um judiciário que não está apoiando, Lento. lento, desconstruindo, baixando as leis, modificando os fatos. O que é certo é que teria que ter disciplina, né? E a disciplina começa lá na escola, né? Com o aluno
recebendo o seu uniforme, vestindo o uniforme, ele criando toda uma disciplina. Quando isso já lá na ponta já não está funcionando legal, esse resultado vai ser muito ruim lá na frente. Então, esse conjunto ainda não está alinhado e por isso que há essa cobrança. E a polícia tem que agir. Então, nós enxugamos gelo, né? Agora vem aí a questão da droga, libera, não libera. Isso traz todo um cenário diferenciado. Então, não sei se é bom ou se é ruim, né? Mas que não contribui, com certeza não. Mas eu não vejo isso. Então, você entra nessa linha do caminhar para a justiça teria que ser mais rápida e mais eficiente. Entendi. E até você comentou agora sobre as drogas. Você é contra ou a favor, no caso da liberação da cannabis? Eu sou contra a droga. Eu não vejo que ela traz benefício nenhum. A não ser a droga que é para a saúde, né? Medicinal, tudo. Eu sei que droga traz alegria, traz festa, traz isso, mas eu não vejo que ela esteja contribuindo para a formação da pessoa, para a saúde da pessoa. Enfim, eu não gosto muito. E você falou também que os crimes agora hoje são mais tecnológicos. Isso facilitou ou dificultou a tua vida? Não, ela é um facilitador. Hoje o nosso policial, nós trabalhamos mais internos do que circulando na rua, porque nós trabalhamos no computador também, né? Então nós estamos sendo treinados, estamos sendo capacitados para ficar. Então nós sentamos de manhã, ficamos na frente do computador e só vamos a campo, só vamos fazer a captura na hora que todo o processo está pronto. Hoje nós localizamos as pessoas onde quer que elas estejam, né, através dessas tecnologias, dessas inteligências que temos, e vamos atrás da pessoa. Então trabalhamos no melhor conforto hoje. Um crime que era muito comum aí, acho que na década de 80, 90, era o sequestro. Ainda existe sequestro? Sim, ainda existe o sequestro, ainda nós vamos voltar nesse, está falando aí, as pessoas nesses relacionamentos, vamos nos encontrar em tal lugar, aí vai, chega lá, vai com o seu celular tem todas as informações, tem todo o seu banco, está dentro Hoje perde-se a carteira, mas não pode perder o celular. de jeito nenhum. É um Uhum. perigo, né? Aí, a partir dali, você está sujeito ao sequestro e vai sofrer, vai ficar desaparecido, 2 dias, 3 dias. Tem gente que fica ainda no sofrimento. E, né, então, assim, a tecnologia ao nosso favor, e você entende que esse mundo, eu tenho questionado muito sobre a inteligência artificial. Como você vê a utilização da inteligência artificial em prol da nossa segurança? Ela vai contribuir, né? Mas a gente tem que ter um senso de responsabilidade, porque senão nós vamos deixar tudo para a máquina fazer. Eu estava vendo recentemente um noticiário, ela pode desempregar agora, nos anos aí, mais de 300 milhões de pessoas, a tecnologia. Vai sobreviver o supervisor. Então, uma máquina vai construir um automóvel e só vai ter o revisor para ver se o automóvel ficou nos moldes que a gente pretendia. Ah, ele ficou perfeito, tá, não, esse aqui precisa acertar essa maçaneta, aquele farol, enfim. Então nós precisamos pensar nisso porque as pessoas precisam trabalhar, né? E se houver um desemprego maciço no mundo, eu acho que vai gerar muito serviço para a segurança pública. É, não, com certeza, né? Mas acho que as pessoas aí acabam migrando para Sim, outras, né? atividade, Outras né? atividades, com certeza. Agora, me fala, até por conta de inteligência artificial, se for capaz, né, do robô, seja lá o que for, dessa inteligência, prever o que você vai fazer, vai ser correto prender a pessoa antes de fazer, porque ela tinha essa intenção? Tem isso em filme, mas a gente tem visto que muita coisa está acontecendo
de acordo com os filmes que a gente assistiu, né? Um tempo A atrás. gente via isso na televisão, né? E agora a gente vê isso se materializando. Mas eu acho que a inteligência ela vai ser limitada também, né? Não vai, ela vai nos dar as respostas de fatos, mas de prever um fato, eu acho que ainda está um pouco distante, porque aí já sai né, vai transcender esse ambiente aí, vai tornar o ser humano o quê? Nada. Então, ela vem para ajudar. Então, nós temos que apresentar para a inteligência um problema e ela ajuda a gente a achar uma solução. Mas ela pensar totalmente, acho que não pode, senão Ainda nós está nos, longe né, disso. pelo amor de Deus, acho que não, né? Então, a gente está em Mogi das Cruzes, que é a cidade que você atua. Você já pensou em mudar, ir para outras cidades, outras regiões, ou se apaixonou por Mogi e aqui quis ficar? Então, eu vim para Mogi das Cruzes em 1978. Eu vim de Franca, né? Então, eu cheguei aqui para trabalhar no fórum e já estou todos esses anos aqui, passando de 40 anos, né? Então, eu não posso dizer mais que eu sou francano. Tenho francano só na minha certidão de nascimento, embora ainda tenha meus familiares lá, meus os parentes da Gero, meus cunhados, e vou lá quando posso para curtir um pouquinho com eles lá. Mas a minha cidade realmente eu tenho um carinho especial. Pela minha profissão, eu digo que a cidade é o quintal da minha casa. Eu transito por ela por todos os lados. Eu sei das dificuldades de cada setor da cidade. Eh, eu tenho amigos ricos, eu tenho amigos pobres, eu vou em todos os ambientes que posso, entro no clube de campo, Santa Casa. Realmente eu tenho parece uma mentira, mas não é. Eu tenho um amor muito especial por Mogi. Eu sou grato. Eu fui recebido muito bem. Eu acho que é uma cidade acolhedora. Até hoje, as pessoas chegam aqui, alguém dá a mão. Olha, você não tem onde ficar, você não tem onde comer, eu vou indicar um local para você trabalhar. Eu vejo isso até hoje e eu gosto demais daqui. Eu espero um dia ter um título de cidadão de Ah, Mogi. que bacana, que venha, que venha. E já teve em algum momento que você se sentiu impotente, que você quis agir e de alguma maneira não pôde? Sim, né? Quando você está diante de um fato realmente que você quer fazer alguma coisa ali e não consegue, diante de uma morte, por exemplo, né? A morte é irreversível. Como que eu vou? Por mais que eu queira fazer, eu não consigo. Aí eu fico realmente me sinto impossibilitado. As outras coisas a gente supera. Você não consegue agora, você tem a paciência que vai passar. São Francisco tem uma frase, né, que ele escreve, né? Tudo passará. Então, as coisas boas passam e as coisas ruins passam também. Só que você tem que saber curtir esse tempo, né? Para você não cair muito num sofrimento. Então, que tenhamos mais coisas boas, mais motivos para celebrar do que motivos Sim, de acho que tristeza, nós né? estamos aqui na vida por isso, né? É, uma coisa que a gente nunca pode perder é o espírito da felicidade. Nós somos ser humano, nós viemos para cá, nós temos que ser irmãos, temos que ser amigos, temos que ser paciência. Alguém tem coisas, outros não têm. Mas esse ambiente de fraternidade nós temos que ter, senão nós não conseguimos evoluir. Me fala o que você mudaria de alguma ação que você já tenha participado, teria feito diferente? Tem algo assim? Não, não, assim, eu não recordo agora o que eu mudaria. O curso das coisas, ou estar com uma insatisfação. Eu não tenho isso. Viver o presente e ser grato, que nem você está falando. O passado a gente guarda,
tá? O futuro eu não sei e o presente é agora. Eu tenho que fazer o que posso fazer. O presente é um É o presente, né? presente, é o presente. É isso. O passado a gente deixa lá atrás. Sabe, fica para a história. O futuro, eu não, se eu soubesse, eu poderia até alterá-lo, né? E o presente nós temos que fazer agora, não adianta. É esse instante, é o que está acontecendo, é o que nós estamos celebrando. E vamos caminhando. E me fala agora uma curiosidade pessoal. Eu vi até num filme brasileiro em que o policial tá lá conversando com o delegado tá bravo porque foi encontrado um corpo em tal área e ali não podia. Daí veio o policial e falou assim: mas delegado, a gente jogou o corpo para lá, eles trouxeram de volta para cá e ficou nesse vai e vem. Isso ainda acontece ou não por conta de tecnologia, câmeras? Não, hoje nós temos todo esse cuidado, né? Nós temos uma questão chamada cadeia de custódia, que é toda uma solenidade quando você vai no local de crime. Então, ele não pode ser alterado de maneira alguma. Então, esse protocolo tem que ser obedecido para que tenha todo o resultado. Então, nós vamos eleger o campo do crime, preservá-lo, toda a arrecadação dos objetos, todos do fio de cabelo, da impressão digital, do instrumento do crime, isso tem uma solenidade para ser encaminhado para a perícia, a guarda desses objetos, tudo, para ser depois essas informações estarem dentro do caderno de investigação, do inquérito e do processo, para que o juiz possa ter a segurança de dar a decisão dele. Então, não podemos hoje alterar o local de crime. É outro crime, né? É outro É outro crime. crime. Um crime em cima de outro Um crime. crime em cima de outro crime. E a gente, né, até por conta de estatísticas que vocês com certeza analisam isso todos os Sim, dias, a todo muito. momento, vocês têm algumas regiões que são mais perigosas. E sabendo disso, por que a gente não consegue resolver? Não, mas ele consegue sim. Hoje a sociedade, ou a vítima, ela já se comunica com a polícia através do celular, né? Nós temos a delegacia eletrônica e isso é um facilitador. Então, de casa mesmo, você faz a ocorrência, isso vai caindo no nosso sistema, já compartilhado para as delegacias, e o delegado tem que receber isso e já começar a fazer estratégia para buscar soluções. Então, hoje, nós temos um mapeamento, não só da cidade, mas do bairro, do estado. Esse gerenciamento ele é bem feito, essa gestão. Agora, vou levar um pouquinho para o Rio de Janeiro, tá? Para onde a gente sabe que tem ali um crime organizado, não que não tenha, né, no estado de São Paulo, mas lá a gente vê as favelas e fala assim, pô, polícia só sobe no morro com autorização dos bandidos. É isso mesmo? O que a gente verifica pelo noticiário, né? Parece que até tem uma decisão de órgão da justiça que, em determinado momento, eu acho que na pandemia, não poderia haver uma incursão policial lá, em razão dos conflitos, porque os conflitos acabam resultando morte para os dois lados. Então há um controle disso. Mas é lamentável, né? Porque o órgão policial ele tem que atuar, ele tem que transitar respeitando a lei, sim, a casa, né, das pessoas. Nós não podemos entrar na casa das pessoas por uma razão justificável, ou para coibir o crime, para prestar um socorro. A lei não nos autoriza a fazer isso. Do contrário, não, né? Então, não podemos aleatoriamente entrar. Mas também não vamos criar um território à parte e as pessoas ficarem lá livremente cometendo crimes, sequestrando pessoas, levando para esse ambiente, sem uma resposta da policial. Eu não acho isso viável. É, porque lá, e assim, né? É meia dúzia que faz coisa errada e todo mundo que leva a culpa por isso. Sim, né? Às vezes compartilha uma coisa que não é para compartilhar. Uhum. E às vezes, pelo medo, eles acabam sendo, né, omissos, oprimidos, e daí acaba não conseguindo colaborar daí para a segurança, Sim, talvez, e para aniquilar esse ambiente, esse né? Um ambiente ambiente. hostil, né? Não é mais É, legal. é.
E como você vê a diferença da polícia de São Paulo e a polícia do Rio? Eu não me preocupo com a polícia do Rio de Janeiro, né? Eu gosto da polícia de São Paulo. Eu acho que o governador Tarcísio, para quem eu tenho uma admiração, respeito ele como nosso chefe, e a polícia de São Paulo tem ido muito bem, especialmente com a gestão do nosso secretário Derrite, né? Muito jovem ainda, e traz uma experiência, está fazendo uma polícia muito bem feita, a exemplo das situações recentes que nós vivemos na praia, aí na Guarujá, que estava tomado pelo crime, né? Tivemos ações lá maravilhosas, que se estendeu por um bom tempo, e parece que a paz retornou para o Guarujá. Estava muito mal falado, né? Trazendo desvalorização das coisas, de imóveis, insegurança, a pessoa não podia andar com seu celular, e hoje esse ambiente já voltou à normalidade. Então eu gosto da polícia, de respeito às polícias de todo o Brasil, mas eu gosto da polícia de São Paulo. Que bom, fico feliz por nós estarmos aqui no estado de São Paulo. Então, queria aproveitar, infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, então, para quem está nos vendo e nos ouvindo. Eu gostaria, né, de agradecer, né, e dizer que a nossa polícia de São Paulo, polícia de Mogi, está aqui para defendê-los, para garantir a segurança e a paz de vocês, tá bom? Então, Chico, gratidão por ter participado aqui do meu talk. E eu estou muito mais segura aqui com você do meu lado. Espero que você tenha gostado de participar aqui com a gente. Eu adorei estar aqui com vocês, eu que agradeço, a gratidão é minha também, tá bom? Que tenham todos uma paz e segurança e felicidade. Gratidão.